Salve Maria Imaculada, meus queridos irmãos. Queria, através desse áudio, falar um pouco do Beato Alano de la Roche, porque a milícia do Santo Rosário, ela tem ele como patrono. E o nosso intuito é falar do Rosário, propagar essa santíssima devoção, a exemplo dos 4 patronos que a milícia tem: São Domingos de Gusmão, Beato Alano de la Roche, São Luís Maria Grignion de Montfort e o Beato Bartolo Longo. O Beato Alano de la Roche, a gente pode dizer que ele é o místico do Rosário. Por quê? Porque ele esquadrinhou teologicamente e espiritualmente todo o mistério da oração do Rosário. Então, no livro do Saltério, que tem os relatos dele, ele vai falar que o Santíssimo Rosário, chamado naquela época de Saltério, ele é o saltério do triclínio da Trindade Santa. Triclínio que vem do latim, que indica, primeiro, 3 camadas de refeitório, que é onde a gente se alimenta da Trindade Santa. Indica também esse triclínio a sala de jantar, aonde eu me deleito com o esposo e com a esposa, e a cantina, aonde eu me alimento durante o dia, minha alma. O Beato Alano de la Roche vai dizer. E aí ele vem falar por que o Santíssimo Rosário ele é composto de 15 Pater, de 15 Pai Nosso, que no total seria 16. Mas o Pai Nosso que sai ali do crucifixo, a gente sai da oração do credo e reza o primeiro Pai Nosso. Esse ele diz, não conta. Por quê? Porque ele é dedicado exclusivamente à Trindade Santa. Então você oferece aquele Pai Nosso em honra, louvor e adoração à Santíssima Trindade. Então depois daquele Pai Nosso vai restar 15 Pai Nosso. E aí, como eu dizia já em outro áudio, esses 15 Pai Nosso se refere às 15 feridas que nosso Senhor Jesus Cristo recebeu no sagrado corpo dele durante a sua paixão. E aí ele fala da visão de São Bernardo, aonde que é explicado a ele, né, que esses 15 Pai Nosso que você reza cada dia no rosário, no final do ano vai dar o total de ferida que Cristo recebeu na paixão. E aí ele fala, essas 15 feridas que você medita, esses 15 Pai Nosso, primeiro é a ceia dolorosa, segundo é a captura penosa, terceiro, o vergonhoso tapa que ele tomou na casa de Anás. O quarto é o sarcasmo e a condenação na odiosa casa de Caifás. O quinto é o arrastar Cristo em meio aos gritos da multidão até Pilatos. O sexto é a injuriosa ironia de Herodes em relação a Cristo. O sétimo, o flagelo sanguinário de Cristo. O oitavo, a coroa de espinhos. O nono, a blasfêmia dos soldados. O 10º, a condenação vergonhosa. O 11º, o fardo da cruz. O 12º, a crucifixão dolorosa. O 13º, o colóquio virtuoso de Cristo na cruz. O 14º, a comovente morte de Jesus. E a 15ª, a sepultura gloriosa do Senhor. E aí ele fala: por isso é justo e sagrado que os cristãos recordem e venerem essas dores nas 15 orações do Senhor no Saltério, do momento em que esta oração foi confiada aos apóstolos pelo Senhor, que é a oração do Pai Nosso. E aí, meu irmão, minha irmã, é necessário a gente esquadrinhar o rosário e rezar com todo amor e veneração. E aí ele fala: por que que nesse saltério existe 150 saudações angélicas? E aí ele vai dizer para nós: não é uma superstição, mas por imitação da igreja, ao saltério corresponde o mesmo número dos salmos. Por isso o povo fiel a este número bíblico, que é cheio de significado, se conforma à devota igreja. E a razão profética, ele diz, visto que Cristo e a gloriosa Maria são profetizados no saltério de Davi, com tantas virtudes famosas e excelentes, sempre exaltada pelos santíssimos pais da igreja, tantas outras são aquelas a serem veneradas com a saudação angélica. Isso é, como eu dizia no outro áudio,
Se o saltério, o livro do Salmo, 150 Salmo, é a profecia de Nosso Senhor, de Nossa Senhora para a vinda deles, na saudação angélica tudo é concretizado e ele vem dar a razão mística para mim e para você, dizendo: este número está de acordo com o mistério das 150, seja em relação à construção da arca, seja em relação ao tabernáculo de Moisés, seja do templo de Salomão, seja em relação à visão de Ezequiel, para a qual o novo número e a forma do templo foram delineados a ele pela divina revelação. E aí ele diz: todavia, o número em si traz à mente um número igual. Como o mesmo sacro faz imaginar uma coisa sacra, o bíblico uma coisa bíblica. E aí ele diz: então, no saltério de Jesus e de Maria, o número traz em si a realidade representada do saltério de Davi. E aí ele fala: é uma potência a oração do rosário, porque a cada saudação angélica que sai da minha boca e sua, meu irmão, minha irmã, é um estrondo no inferno, é a renovação da promessa, é a glória de Deus que vai vir sobre os homens. A saudação angélica trouxe para nós a salvação eterna. E aí ele fala: também existe a razão física. E olha que místico que esse homem era, hein? Ele vai dizer: é admitido por filósofos e teólogos que as esferas do céu são 11. O ímpero, primeiro móvel, cristalino ou aquíquo, o firmamento estrelado, o céu de Saturno, o céu de Júpiter, céu de Marte, céu do Sol, céu de Vênus, céu de Mercúrio e o céu da Lua. Além destes, existem 4 principais primeiros. Estão em cada homem. Necessita destes 11 para viver naturalmente, ele vai dizer. Tudo isso faz com que qualquer uma das 15 coisas ditas tenha influência, por um lado ou pelo outro, sobre a vida humana. Esta influência pode ocorrer através de 10 modos distintos ou de 10 classes, que são substância, qualidade, relação, ação, paixão, disposição, tempo, espaço, forma e assim por diante, ele diz. Olha a mística do rosário. E aí ele fala: quando se reza o rosário, você mexe, meu irmão, minha irmã, com toda a metafísica, você mexe com toda a constelação, com todo o cosmo. É aquilo que eu dizia num outro áudio meu, fazendo a comparação de Isaías no capítulo 6, aonde os serafins eles fazem silêncio, segundo o padre Antônio Vieira. Quando você reza o rosário aqui na terra, eles fazem silêncio diante da Trindade Santa para ouvir você louvando a bem-aventurada Virgem Maria. E aí o Beato Alano fala: todos esses 11 céus que existem na constelação se movem quando você reza o rosário. Olha a potência dessa oração na vida do cristão. Mas os cristãos de hoje não compreendem. E a milícia do rosário quer fazer você não compreender, porque é incompreensível o rosário. O Beato Alano de la Roche e São Domingos de Gusmão vai dizer. Mas eu quero levar você, pela milícia do rosário, a ser um apaixonado por essa oração. A pegar a coroa bendita do rosário, que na etimologia alemã no período medieval era chamado não somente de coroa ou saltério, mas de patrilóquio, que significa falar com Deus. A pegar esse falar com Deus que é o rosário e rezar com todo amor e veneração. E aí o Beato Alano de la Roche ele continua dizendo: também existe uma razão moral para 150 ave mística, ele vai dizer. E demonstra a mesma coisa, ele fala. De fato, as 15 principais virtudes cristãs são estas: as 3 virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. As 7 excelentes virtudes, que são a humildade. Olha aí o que o rosário leva você a ter, hein? A fé, a esperança e a caridade, que é as 3 primeiras Ave Maria, a hora que você sai do primeiro Pai Nosso. E aí ele fala: as 7 excelentes virtudes. Olha o que o rosário leva você: a humildade,
a generosidade, a castidade. Olha, eu vou até esquadrinhando aqui a humildade. O rosário te torna uma pessoa humilde. Te torna uma pessoa humilde. A generosidade torna você uma pessoa generosa e bondosa para com os outros. A castidade cancela em você os prazeres carnais. Aí ele continua dizendo: a amabilidade, você se torna uma pessoa amável. A abstinência, você é chamada ao rigor que os santos tiveram, a martelar a tua própria carne. E aí ele continua: a paciência leva você a ter uma paciência firme, a carregar a tua cruz. A devoção leva você a um patamar devocional. E aí ele continua: também estão aqui as 4 virtudes cardeais que o rosário leva você a ter. A prudência, você é prudente no falar e no agir. A justiça, você não gosta de coisa errada, você gosta de viver a verdade. A temperança, você não é nem tão ruim, nem tão bom, você está temperado na têmpera de Cristo. E a força, esta última, ele fala, é acompanhada pela abstinência. As duas que restam, ele vai dizer, são a religião e a penitência. Uma alma penitente. E aí ele fala: é necessário que todas as outras virtudes de cada realidade criada sejam reconduzidas às estrelas, assim como essas se reconduzem à observância dos 10 mandamentos de Deus. Então, de novo, multiplica 15 por 10 e encontrarás em qualquer cristão 150 disposição moral absolutamente necessária. Olha a mística e a teologia que esse homem usava em cima da coroa do rosário. E aí ele continua dizendo: todos os bens estão no alto, e é necessário que devotamente se insista no mesmo número de saudação para Deus e para a Mãe de Deus. Não só para os bens a obter de Deus, mas também para evitar os males. E aí ele fala: através dela se satisfez Deus em mandar a salvação e o Salvador, e através da mesma concede gentilmente chuva saudável de graças. Através da saudação angélica, eu e você movimenta o céu. Através da saudação angélica, eu e você adquire todas as virtudes e graças necessárias. E aí ele fala: a razão moral encontra-se em oposição aos 15 vícios e pecados, que são, e aí ele fala, a infidelidade, a desesperação ou presunção, o ódio, soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça, imprudência e injustiça, covardia, desconfiança, impiedade e impenitência. Ele fala: quem reza o rosário, você vai contra essa maré de coisas medonhas e vícios, de pecados que vem sobre cada um dos cristãos que estão hoje na terra. Estes se opõem ao decálogo e sem dificuldade se multiplicam, obtendo o resultado de 150 males para a vida do cristão. Então, quando eu e você reza o rosário, eu e você vai contra todos esses tipos de vício. Isto é aquilo que São Luís dizia no segredo do rosário. Aquele que reza o rosário, ele purifica-se a si mesmo dos próprios pecados. E aí o Beato Alano continua dizendo: por isso, com mais justiça e veneração, deve ser conservado aquele número de oração no saltério, que é a 150 ave mística. E aí ele fala: existe a razão natural, que mostra a mesma coisa. Em cada um de nós existe 15 potência natural e 5 sensos externos conhecidos. 5 interiores, como senso comum, a imaginação, a fantasia, a estima e a memória. E 5 potência superior, como mutabilidade, sensualidade, intelecto, agente e possível, e a vontade. Liga o ventilador pro pai. Mesmo com essas potências, ele fala: Cristo e a Beata Maria quiseram servir a Deus com o decálogo, para si mesmos e para nós. É necessário que as 15 disposições naturais sejam multiplicadas pelo decálogo, ele diz.
e assim se obtém as 150 obras meritórias. E aí ele fala: é oferecida esta razão sagrada em relação ao saltério dos 3 grupos de 50 orações, cada 50º ano do jubileu, que é de paz, de repouso e sagrado pela liberdade. Jesus e Maria são o rei e a rainha de todas as coisas, assim como do jubileu, e isto é, em base à lei natural, aquela dada a Moisés sobre o Monte Sinai, no 50º dia da saída de Israel do Egito, e em base à lei da graça, dada plenamente no dia de Pentecoste, o 50º dia depois da ressurreição. E aí ele fala para mim e para você: enfim, nos céus um jubileu 3 vezes maior será visto, de alegria e de compreensão. Nos mostrará cada coisa, e a teologia cristã fará homenagem. E por que são oferecidos em homenagem a Jesus e a Maria no saltério 3 grupos de 50 orações? Ele vai fazer essa pergunta. Aí ele responde: com conhecimento de causa eu digo, quem é ingrato a Deus e esquecido dos seus dons a ponto de considerar injusto dar uma das 24 horas do dia ao culto divino? Isso é, a gente tem 24 horas no nosso dia. É muita injustiça a Deus a gente não prestar culto divino, ele fala, sem meditar o rosário. Ô, meu irmão, minha irmã, a gente é chamado a meditar a miúde o rosário. Como o padre Antônio Vieira dizia, o rosário mais eu escuto a Deus do que eu falo com ele. Olha que loucura. Quando eu li isso a primeira vez eu não conseguia entender. Eu falava, mas a oração é vocal por excelência, o rosário, né? Não, mas ao mesmo tempo ela é mental, é corpo e alma. Deus fala comigo e eu escuto na oração do rosário. E aí ele fala: e em bom direito ocupar essa hora com 3 grupos de 50 orações segundo o saltério. É mais conveniente e justo consagrar a Deus cada dia um tempo pequeníssimo em uma tão grande oração. Direis, para todas as coisas boas o número maior é melhor do que o menor. Por isso será preferível um número maior em respeito às 150 orações. Isso assim, tipo assim, ele está dizendo, é melhor em vez de rezar então só 150 Ave Maria, rezar mais. Aí ele fala, mas ultrapassar este número definido para a oração impede quase uma certa delimitação desta. Eis a ti, filho de Davi, um castelo mas terreno. Sabedoria capítulo 11, versículo 1 em diante. Deus tem disposto cada coisa na medida e no número e no peso certo. Sabedoria vai dizer, porque se todas as coisas estão presentes nas outras, quantas estão na adoração e ao culto divino? Nestes, o saltério de Jesus e de Maria Santíssima certamente reivindica a si o primeiro lugar que se deve dar à oração do Senhor e à saudação angélica. E cada um ainda pensará que aquele possa ir vagando, sem um número estabelecido? Também o pagão Catão exclamou: a todas as coisas dei uma medida, a medida é uma belíssima virtude. Mas o saltério, na justa medida, não peca nem por prolixidade, nem por brevidade, mas está entre uma e outra, no centro de 2 extremos. Então consta logicamente em si de um número fixo de oração, que não pode ser alterado, assim como também de uma medida de suficiente devoção e de uma libra de mérito. O que o Beato Alano Della Roche quer dizer para mim e para você, meu irmão, minha irmã? Vamos abrir um parênteses aqui. Quantas mil Ave Maria eu já rezei nessa vida? Com os meus irmãos de caminhada. Era todo domingo, foi anos e anos, praticamente sem falhar nenhum domingo. Todo domingo rezava 1000 Ave Maria. Quantos rosários de 4 terços eu já rezei? Fazendo aquilo que João Paulo II dizia, os mistérios luminosos.
É errado? Não é errado. É errado rezar a Ave Maria? Jamais. É uma bênção. É uma bomba no inferno. Só que o Beato Alano Della Rocha, ele vem dizer aquilo que o próprio Cristo falou para ele da hóstia santa. Esse número para mim, Jesus falou pro Beato Alano, é sagrado. Olha as coisas que eu já estou lendo para você nesse áudio, meu irmão, minha irmã. Esse número, ele é sagrado para a Trindade Santa. É uma bênção eu rezar mais? É uma bênção. Só que quando eu rezo esse número exato, é aquilo que já foi dito aqui nesse áudio. Eu movimento o céu e todas as virtudes, eu vejo a bênção descer. Aí ele fala, enfim, recordo ter lido que tais razões foram reveladas pela gloriosa Virgem, pelo valor. Estas são totalmente suficientes em si mesmas. Conheci também uma virgem que depois da comunhão de domingo viu com o olhar divino a benigna Virgem Mãe com uma tríplice coroa de rosa, composta com um grupo de 50 belezas. E as rosas se tornaram, na primeira das quais parece ter visto 50 rosas, na segunda outros tantos lírios, na terceira igualmente 50 pedras preciosas nessas rosas. Não duvido que esta virgem tenha visto coisas verdadeiras. Por isso, estas 50 orações com as coroas são oferecidas pelos fiéis à Mãe de Deus. Por quê? Porque a 150 ave mística faz o complemento das 3 coroas de rosa que Nossa Senhora usa na sua sagrada cabeça. E ali não pode ter nem a mais e nem a menos. Por quê? Porque essas 3 coroas é representada a Trindade Santa. É como a tiara papal. É como a coroa papal. Hoje em dia não, né? Fazer o quê? Mas antigamente, você olha dos papas antigos, a coroa papal ela tinha 3 andares, a Trindade Santa. Assim o Rosário traz a Trindade Santa. E como explicar isso para você, meu irmão, minha irmã? É simples. Quando a gente olha em Gênesis, primeiro livro da Sagrada Escritura, capítulo 3, versículo 15, vai dizer que eu porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta ferirá a cabeça, esmagando ela, e tu lhe armarás cilada ao seu calcanhar. Nas traduções modernas que são errôneas, vai dizer, e tu lhe ferirá o calcanhar. Isso é uma mentira. O demônio não tem o poder de ferir o calcanhar de Nossa Senhora. O demônio não pode tocar Nossa Senhora. A tradução original fala, vai armar cilada ao seu calcanhar. Que cilada? É esses 5 abusos que Nossa Senhora fala na reparação dos 5 sábados. É o demônio tentando difamar a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe Santíssima, a Imaculada, aonde os próprios protestantes, movidos pelo demônio, vem dizer que Nossa Senhora não era virgem, que teve mais filho. Isso é armar cilada ao calcanhar da Santíssima Virgem. Mas a Sagrada Escritura, na tradução original, vai dizer que é só armar cilada e não ferir o calcanhar. E ela vai esmagar a cabeça do demônio. E aí eu trago a mística para você, na minha simplicidade. Por que ela vai esmagar a cabeça do demônio com o pé santíssimo dela? Como a gente vê na imagem de Nossa Senhora das Graças. Ela pisando a cabeça da serpente, a cabeça do demônio, o demônio abrindo a boca ali. Por quê? Porque fala a mística ali, capítulo 3, versículo 15. O capítulo 3, meu irmão, minha irmã, é os 3 terços do rosário. Gozoso, doloroso e glorioso. E o versículo 15 é as 15 saudações angélicas, 150 ave mística.
Então, pelo poder do rosário nos tempos finais, aqueles que forem fiéis a essa oração, aqueles que rezarem não só por rezar, mas com amor, com devoção, com toda paixão e fervor, pegando a coroa do rosário e osculando o crucifixo e essas pedras maravilhosas, Nossa Senhora, pelo poder do rosário nos tempos final, vai esmagar a cabeça do demônio, porque isso já está oculto nesse número, na simbologia desse número, que Jesus falou para o Beato Alano. Esse número, para mim, ele é sagrado. Gênesis capítulo 3, versículo 15. 3 dos 3 terços. 15 representando os 15 Pai Nosso e ao mesmo tempo as 150 Ave Maria, onde Nossa Senhora vai esmagar o demônio. Tanto é que a bênção chega que quando a gente olha no Evangelho de São João, no capítulo 2, a gente vai ver que depois de 3 dias foi celebrado festas nas bodas de Caná. Depois de 3 dias. Que 3 dias é esse? É depois dos 3 terços do rosário que eu e você vê a intercessão de Nossa Senhora. A mesma coisa são os 3 meses que Nossa Senhora ficou na casa da sua prima Santa Isabel. Esses 3 meses são os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, que é o 3º mês. A simbologia do rosário está ali escondida na Sagrada Escritura, mostrando para mim e para você a potência da saudação angélica. Que eu e você possa tomar posse do rosário, se apaixonar cada vez mais por essa devoção, que essa devoção santíssima que tantos santos novos aí dos tempos modernos, vamos se dizer assim, como São Padre Pio, dizia que nos 3 dias de treva você deve rezar o rosário. E São Luís de Montfort fala claramente, os apóstolos dos últimos tempos, rosário numa mão, crucifixo na outra, esmagando a cabeça do demônio. É desse jeito que nós vamos triunfar sobre o inimigo. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te guarde debaixo do manto dela e que a gente possa atirar as pedras místicas do rosário para todo lado, porque é como eu brincava com meu filho, que ele fica às vezes com medo da escuridão, chega à noite ele tem medo, eu falava, por que você teme, filho? Imagina um filme de bang bang onde tá aquele tiroteio de um lado da rua pro outro. Você não tem como passar ali, porque é bala voando para todo lado. É vidraça estourando, é palanque caindo, é lasca de madeira estourando, é parede sendo furada. É um bombardeio, é um tiroteio ali no Bang Bang. Quem já assistiu o filme de Bang Bang sabe do que eu tô falando. É bala cruzada para todo lado. Não tem como o militante ali cruzar ali, porque senão ele vai levar bala. A mesma coisa é quando você reza o rosário, eu dizia pro meu filho mais novo. Você está rezando o rosário, é bala voando para todo lado, é a bala da Ave Maria voando para todo lado. Não tem como o demônio pegar você. Ele só vai pegar você se Deus permitir ele te pegar. E aí envolve toda outra mística, como Santo Afonso de Ligório fala. Deus deixa a gente cair em determinados pecados, o demônio escarnecer de nós, para nós se emendar e ver que nós não somos nada. Mas eu não quero tratar desse assunto aqui. Resumindo, é bala cruzada para todo lado. O maligno não tem como encostar em você, meu filho. A hora que ele pensa, eu dizia pro meu filho Isaac, a hora que o maligno tá em cima do muro, em cima da casa, olhando para você, a bala tá voando na orelha dele, no chifre, para todo lado. Ele não tem como encostar. Pode dormir tranquilo e repousar. E como Santa Bernadette dizia, melhor maneira de dormir é rezando a Ave Maria. Você vai rezando a Ave Maria na cama ali, e aí Santa Bernadette sobre o dizia, você vai balbuciando a Ave Maria e ela vai se apagando lentamente nos seus lábios. É como você está dizendo, mamãe, minha mamãe, minha mamãe. Aí você adormece nos braços de Nossa Senhora. Olha que mistério que os santos ensinam para mim e para você. Vamos tomar posse da graça de Deus. Salve Maria Imaculada.